Fala galera, Juro 11, relatório de janeiro. Então, eu tô aqui ao lado do Ulisses, a figurinha do Ulisses da Esparta, aqui o Marcão dos Venenos. A receita o Ulisses já passou, né? Então, o que é a receita do Juro 11? A receita é um produto com uma série de debêntures, 72 debêntures, né? Produtos de renda fixa encapsuladas na forma de um produto de renda variável isento, né? Exposto com hedge parcial ao IMAB5, que é um dos indicadores aí realmente que melhor tem performado, e além disso, agregar também um trabalho de gestão ativa, né, e de prêmio das debêntures aqui. Então, ao final de tudo, Marcão, né, tem aprovado aí, falou que resultado está tendo. Então, vamos verificar o resultado desse fundo aí no mês de janeiro, como é que foi? Então, o fundo ele gerou R$ 1,30 e ele pagou R$ 1. Ele se tornou o FIINFRA com maior número de cotistas da B3 e também maior liquidez da B3 da ordem de R$ 4 milhões, tá? Sempre a nossa lógica aqui para a gente entender como é que foi esse fluxo de caixa aqui, então supervisão do Marcão dos Veneno aqui, como é que estava no mês anterior. É importante olharmos sempre também a parte de reservas, né? O fundo estava aí com R$1,64 na parte de reservas. Então, no decorrer do mês, o que o fundo fez? Ele gerou o equivalente a R$1,3, que significaria um dividend yield anualizado aí próximo a 15%, né? Entretanto, todavia, o fundo decidiu por pagar R$1, né? Esse R$1 representaria 11,5% de dividend yield anualizado, beleza? Então o fundo fez essa operação aqui e teve uma sobra, né? Então, entre esse 1,30 e R$1, sobraram 30 centavos. Para onde foi esses 30 centavos? Foi constituir realmente o porquinho da reserva do fundo aqui. Então, hoje o fundo tem quase R$2 guardado aqui no cofre das reservas do fundo. Esse cofre, né, essa reserva, pode ser utilizada em alguma eventualidade, né, para que o fundo realmente não fique nem um mês sem pagar, né. É importante falar, a gente vai falar também de hedge nesse vídeo aqui, né, pessoal? Vou entrar um pouquinho no detalhe de como que a Esparta fez, como que a Esparta faz, né, de uma forma bem simplificada para fazer o hedge da carteira parcial pelo IMAB5, né? Qual que é a lógica disso? Como que isso estabiliza, na verdade, os pagamentos do fundo. Então, vou entrar um pouco nesse detalhe, de uma forma bastante rápida, né? Mas é bom sabermos que mesmo o fundo estando parcialmente redeado pelo IMAB5, o IMAB5 varia, né? Se você pegar a rentabilidade do IMAB5 ao longo do ano lá, você vai ver que eventualmente ele tem 1 ou 2 meses até que ele vira pro negativo no decorrer do ano, né? E aí, o que o fundo faz? Se o fundo não gerou valor durante 1 ou 2 meses e não tiver reservas, fica numa situação mais complicada, né? Então, basicamente, o fundo, sim, tem que ter um percentual de reservas, um buffer aí, no qual ele possa absorver eventuais variações, mesmo do IMAB5, que entre todos os IMABs é o que menos varia, tá? Então, fechando a tela novamente aqui, agora vamos entrar para essa parte aqui do rendimento, basicamente, onde a gente vai falar do mecanismo de hedge também. Então, o fundo Nocielata, justamente que pagou esse R$1 aqui e utilizou o restante para reforçar as reservas, o fundo vinha numa toada muito boa, na qual os últimos 12 meses ele tinha pagado aí um equivalente, né, acumulado aí de 14%, praticamente. Bom, quando a gente fala em exposição a indicador e proteção de carteira, hedge de carteira, a gente fala nesse hedge pelo IMAB5, ou seja, uma escolha pelos títulos de curta duração. Perceba nesse gráfico essa linha azul, né? Essa linha azul aqui, em comparação à vermelha, que são a média dos títulos aqui, IPCA+, em comparação à verde, que são os títulos IPCA mais longos, a curva azul é a que menos varia. Ou seja, em suma, os títulos de curta duração variam muito menos, porque o investidor está vendo o dinheiro aqui na sua frente, o dinheiro tá pertinho aqui, né? Tipo, ele está aqui 1 ano, 2 anos para sua frente. À medida que você tem o título de 10 anos, né? A visibilidade fica menor, o seu dinheiro está emprestado lá na frente, então o risco é maior e acaba que a variabilidade, a volatilidade também é maior. Então, essa opção, justamente pelo redeamento, pelos títulos curtos, me parece uma opção bastante interessante, né, para a gente ter em um fundo desse quesito aqui. Então, o que o fundo faz? Né? Basicamente, ele poderia redear de várias maneiras. A gente vê, por exemplo, o caso do CDI, da própria Esparta, o caso do SNID, o caso do OGR. Eles fazem um hedge por troca de indicador, por swap de indicador. Ele troca a volatilidade do IPCA por um equivalente CDI. Né? Então, basicamente, são isso que esses fundos fazem. Já o fundo da Esparta, ele faz esse hedge pelo IMAB5, basicamente trocando títulos de longa duration por um equivalente a uma troca de uma duration mais curta. O equivalente seria aqui, dizendo de forma bastante simples, né, trocar um título, por exemplo, de 10 anos por um título de 2 anos em termos de risco. Né? Então, ele reduz essa volatilidade trocando longo prazo por curto prazo.
Basicamente é isso que seria uma explicação bastante até simplista, né, do redeamento que o fundo faz pelo IMAB5, que ele faz através da compra de um mecanismo DAP, né, que é um mecanismo derivativo ali, paga uma taxinha e ele vai fazer essa troca, esse swap de indicadores na duration da carteira, beleza? Então, como que isso funciona na prática e como é que tem funcionado? Veja, então, o fundo está sempre exposto, né, ao IMAB5, como ele faz esse hedge parcial, o IMAB5 é a linha de base dele, né? Então, o que constitui o IMAB5, que são os títulos curtos do IPCA+, do Tesouro? Constitui por uma componente IPCA, uma componente carrego, ou seja, um IPCA+, e uma componente marcação a mercado. Relativo ao último ano, isso aqui foi 4,6 de IPCA, mais 5,7 de carrego, mais 0,7 de marcação, deu 11,3. Então, o fundo pega esse 11,3 aqui, ó, me acompanha, e joga na linha de base dele aqui. O que ele vai agregar a isso? Vai agregar o trabalho justamente principalmente de gestão ativa, e o carrego da carteira de crédito do fundo, aqueles spreads adicionais que ele tem na carteira dele. Então, ele agrega isso aqui, deduz, logicamente, os custos, as taxas de administração e vai chegar a uma rentabilidade total do produto aí da ordem de 18%, tá? Dentro do mês, como é que foi? Qual que é a melhor situação, né? Por exemplo, estar aí num título NTNB 2035 ou estar numa equivalência NTNB 2029, que é o caso que esse fundo está, quando ele é redeado pelo IMAB5. O que vocês acham, pessoal? Veja, então, vamos comparar. A gente recém gravou aqui o relatório do CADIF. O CADIF ele é exposto à curva real de juros com NTNB de base 2035. Vocês viram que no decorrer do mês, o CADIF tomou uma marcação ao mercado negativa de quase menos 0,5%, porque as NTNBs 2035 elas jogaram com uma componente negativa de menos 0,49, né? Pois, afinal de contas, o dinheiro está mais longe, né? Os títulos são mais longos, tem, portanto, né, uma volatilidade maior, tá? Quando a gente olha para esse fundo da Sparta, que é redeado pelo IMAB5, equivalente aos títulos IPCA mais 2029, perceba que teve efeito de marcação? Teve, mas foi menor, né? Então, normalmente, esses títulos mais curtos variam menos. A gente está vendo isso na prática nesse relatório. Então, o que o fundo fez esse mês? Pelo IMAB, ele gerou, né, praticamente 1%, né? Zerou 0,5 mais 0,5, só que aí teve uma marcação ao mercado, que descontou 0,3. Então, o IMAB deu um valor de base para ele de 0,7 na rentabilidade, ele agregou a isso justamente o fator carrego de crédito e marcação de crédito, que é relativo à carga das debêntures do fundo, mais efeitos de gestão ativa. Totalizou, então, ao final de tudo, 1,3%, que foi aquele dinheiro que a gente viu que ele gerou, tá, para o cotista. Então, ele gerou aquele 1,30, guardou 30 centavos, pagou R$1, está constituindo caixa aqui. Desde o início do fundo, né, quando a gente olha o binômio sempre da valorização das cotas mais os proventos pagos, esse fundo ele se encontra realmente desde o início quase 12 pontos percentuais acima do IMAB 5 também. Então, há uma rentabilidade bastante interessante, beleza? Tendo visto esse rendimento do fundo, vamos à carteira. Então, a gente tinha visto no vídeo de dezembro aqui 12 novas debêntures na área de saneamento, a gente viu aqui, ó, vamos pegar alguns exemplos, a Casan e a RSAN, e aqui a gente viu aqui embaixo a Rio Saneamento também, né? Ambas aqui com um spread bastante interessante, ó, 2,9, 1,9 da Rio Mais, 4,2 da Casan, pegou logística também, pegou Unidas aqui, metrô de São Paulo, Localiza, né, com spread bastante interessante aqui também, 3As, né? Enfim, pegou 12 debêntures e ele conseguiu melhorar o spread, o carrego do fundo. Vocês viram que agora o carrego está um equivalente IPCA mais 7,6, né? Está maior do que estava no mês passado, né? Já está voltando mais próximo do histórico que esse fundo tinha. E no mês de janeiro, ele concluiu a alocação, comprando 5 novas debêntures, estão aqui as debêntures, né? Comprou uma geração de energia, comprou aqui uma transmissão de energia, comprou mais saneamento também, comprou aqui, o restante ele colocou aqui numa letra financeira do Banco Sicredi, está com um spread também interessante, 2,7%. Então, essas foram as alocações, boas alocações. A gente já viu que o produto final disso foi que a taxa média, o carrego médio do fundo subiu, né, de IPCA mais 7 para IPCA mais 7,6%. Isso é sempre bom para o cotista. Então, o fundo agora, já mais conformado, já com menos caixa, a gente consegue enxergar bem como é que ficou o setorial dele. Então, o setorial dele, se a gente somar geração de energia com saneamento, telecom e logística, tem aí facilmente, né, mais 50% do fundo alocado nesses 4 setores aqui.
Quando a gente vai para o aspecto de ratings, né, se a gente analisar aqui e fizer a mesma soma também, as debêntures 3A, 30%, 2As positivo, 10%, 2As, 20%, 2As menos, 20%. Então, se a gente pega e faz uma linha de corte aqui na 2A menos para cima, o fundo basicamente está com 90% alocado acima das AA menos, ou seja, um ótimo nível realmente de composição de carteira e de rating, né? Então, moral da história, o fundo realmente alocou todos aqueles 625 milhões praticamente que ele tinha captado, praticamente finalizou essa alocação aqui, ainda tem um pouco de caixa, né? Mas ele fez essa compra aí de 17 novas debêntures, melhorou o carrego potencial do fundo, melhorou os ratings, né? Acabou ficando mais distribuído em termos setoriais também. A liquidez foi para 4 milhões, a gente já viu um maior número de cotistas da B3 também. Todos esses são fatores mais que tornam o fundo mais, né, propício realmente à negociação, torna o fundo mais dinâmico, mais diverso, né, mais líquido e certamente também mais favorável na medida para o cotista fazer uma boa negociação de compra e venda das cotas na B3. Né. Relativo a pagamento, a gente já viu aqui, né, o fundo gerou 1,30, guardou 30 centavos, pagou R$1 aqui, em linha com o Guidance já havia anunciado isso aí, e agora cabe a nós acompanharmos, né, nesse balanço do mês a mês aqui, como é que vai ficar, né, que nível de caixa que o fundo vai colocar, e se em algum momento do tempo o fundo vai começar a melhorar realmente esses pagamentos, que estão hoje da ordem do mínimo de R$1, né, se isso aí realmente vai subir um pouco mais, vai para 1,10, vai para 1,20, né, e como que vai ser a geração também nesse período aí, isso depende bastante também da NTNB, das NTNBs curtas, né, pelo RED do IMAB, que é o que a gente está vendo aqui, então vamos acompanhar muito isso de perto, depende também da gestão ativa, né, das mexidas que o fundo vai fazer, né, em questão de ganho de capital no fundo, então vamos acompanhando bem de pertinho esses movimentos e gravando aí os vídeos dos próximos meses. O vídeo de hoje eu fico por aqui, era isso pessoal, um grande abraço a todos vocês e até o próximo.